apenas 3 meses de existência, a IPP-TV já tem feito a diferença. A única emissora do país com teologia reformada 24 horas no ar cresceu tanto que foi preciso procurar um novo local para acompanhar esses avanços. Um novo prédio foi comprado para a ampliação dos estúdios e criação do Centro de Aconselhamento Bíblico da IPP. Será nesse lugar que novas emoções chegarão até você através do nosso conteúdo. Continuaremos falando sobre teologia, educação, valores familiares, saúde, esporte, cultura, boa música, lazer, além de muita informação sobre os principais acontecimentos da IPP. Tudo isso é feito por uma equipe que trabalha com muita criatividade para mostrar o lado simples e belo da vida. Espalhamos essa mensagem de amor para os mais de 600 mil inscritos no nosso canal do YouTube, que reúne mais de 60 milhões de visualizações, distribuídos pelo nosso acervo de mais de 2.700 vídeos que alcançam não apenas o Brasil, mas outros países também. E você pode continuar fazendo parte disso. Para este novo desafio, temos a missão de captar R$250 mil para manutenção, aquisição e montagem do novo espaço. Além do administrativo, centro de aconselhamento e salas pastorais, precisamos realizar a montagem da nova Rádio Pinheiros, salas de redação, edição e transmissão e 4 novos estúdios para a IPP-TV. O objetivo da IPP-TV é ser uma televisão missionária e é por isso que diariamente oferecemos este presente para o público. Uma programação diversificada com conteúdo cristão de qualidade. Invista em missões. Invista na IPP-TV, a sua TV missionária. Utilizando o audiovisual, vamos evangelizar as nações. Que tal ter na palma da sua mão um aplicativo repleto de músicas cristãs de qualidade? Agora você pode ouvir a Rádio Pinheiros onde e quando quiser. Baixe o nosso aplicativo, é gratuito e já está disponível para Android e iOS. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Estamos iniciando a nossa Escola Bíblica Dominical deste dia 11 de outubro de 2020, agora 17 horas e 42 minutos. Seja bem-vindo, você que está nos acompanhando aí na sua casa, num quarto de hotel. É um privilégio poder partilhar com você nesta tarde a preciosa Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que fizemos aqui há 15 dias. Nós estávamos naquela ocasião tratando sobre o tema enfermidades e cura na perspectiva das Escrituras. Demos a primeira parte do estudo, hoje daremos a segunda parte deste estudo. E eu quero começar tratando com você das chamadas posições equivocadas com respeito à questão de enfermidades e curas. Há muitas posições hoje extremadas, perigosas, que não expressam o fiel ensino da palavra de Deus sobre este assunto tão importante. Há segmentos religiosos que exploram este assunto, que atraem multidões por causa deste assunto, que tantas vezes ludibriam os incautos com uma abordagem completamente forânea às Escrituras neste importante assunto. E eu quero então conversar com você sobre este assunto à luz das Escrituras. Quais são essas posições extremadas hoje com respeito à enfermidade e cura? Primeiro, o diabo é o protagonista de todas as enfermidades. Isso não é verdade. Isso não tem base bíblica. Dizer que toda enfermidade está diretamente ligada ao diabo é uma afirmação completamente equivocada, sem amparo na palavra de Deus. Vou lhe dar 2 exemplos.
Caso de Ana, a Bíblia diz lá em 1 Samuel 2, capítulo 1, versículos 5 e 6, que o próprio Deus a deixou estéril, que o próprio Deus cerrou a sua madre. O segundo exemplo é o caso de Paulo, espinho na carne, foi colocado pelo próprio Deus para que ele não se ensoberbecesse. Então, não é verdadeira esta afirmação. Segundo, toda enfermidade é consequência de algum pecado não confessado. Também não é verdade. É possível que alguém enfrente uma doença, mesmo sendo uma pessoa piedosa, como Paulo era, como Timóteo era, como Trófimo era, como homens de Deus na história da igreja eram. Eu vou citar apenas João Calvino, David Brainerd, Charles Haddon Spurgeon, homens de Deus que tiveram problemas sérios de saúde. Terceiro, a expiação inclui tanto o pecado como a enfermidade. Como somos salvos por meio da cruz, devemos também ser curados por meio da cruz. Bom, esta conexão é necessária entre uma coisa e outra também não é verdade, porque é possível que alguém seja salvo pela graça, perdoado de seus pecados foram expiados, e esta pessoa leve uma vida marcada por enfermidades. É uma pessoa piedosa, ao mesmo tempo enferma, como é possível também uma pessoa ímpia, perversa, que tenha fisicamente uma boa saúde. Então uma coisa não está necessariamente ligada à outra, é uma interpretação equivocada. Quarto lugar, se a enfermidade é obra de Satanás, devemos rejeitá-la como rejeitamos o pecado. Quem está doente está em pecado. Falsa afirmação. Não é verdade que quem está enfermo está em pecado. Não é verdade que se nós fomos libertos da obra de Satanás com respeito ao pecado, que nós necessariamente tenhamos agora um corpo imune às enfermidades. Outra afirmação equivocada, não devemos orar pela cura dizendo, se for da tua vontade. Isso é falta de fé. Não, a Bíblia não nos ensina isso. Não nos ensina isso. O que o Senhor Jesus nos ensinou a orar é, seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus. O que o Senhor nos ensinou foi o seu próprio exemplo. Pai, se possível, passe de mim este cálice, senão seja feita a tua vontade. Um cristão sempre vai orar, sujeitando-se à autoridade de Deus, submetendo-se à soberania de Deus, vai sempre se aproximar de Deus, não determinando algo, mas submetendo-se à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A sexta declaração falsa é da vontade de Deus curar sempre. Não tem base bíblica isso. O próprio Paulo, sofrendo uma enfermidade física, orou a Deus 3 vezes e Deus respondeu não, mas disse, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sétimo lugar, sétima declaração falsa, a falta de fé e o pecado são a única causa que inibe a cura. Bom, essa associação com falta de fé e pecado, como sendo as causadoras da enfermidade ou as impedidoras da cura, não tem base bíblica. Aliás, isso bota mais um peso nas costas das pessoas, porque se elas então não são curadas, essas pessoas dizem para elas que elas estão ou em pecado ou elas não têm fé. E isso não tem nenhum fundamento bíblico. Você pega exemplos não só bíblicos, mas históricos, robustos contra esta declaração. A outra declaração talvez venha de um outro perfil teológico, que diz assim, Deus não cura mais hoje. E isso também é falso. Isso é falso. Deus continua sendo Deus, imutavelmente o mesmo. Ele não deixou de ser o grande eu sou para ser o grande eu era, não, ele é o grande eu sou, ele é Deus, o mesmo Deus, ontem, hoje, para sempre o mesmo. Quero examinar com você agora um dos pontos talvez mais sensíveis sobre este tema, que é a equivocada interpretação da expiação de Isaías 53 e 1 de Pedro 2,24 pela enfermidade do tempo presente. Então, eu vou ler esses 2 versos, porque o argumento dos protagonistas deste pensamento fundamentam
a sua teologia nesses dois versículos. Isaías 53, 4 diz que nós o reputávamos, está escrito assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E o segundo texto, que é a primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte, 2:24, diz o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. E a ideia que essas pessoas ensinam, e ensinam de forma equivocada, numa equivocada interpretação desses dois textos lidos, é que assim como os nossos pecados foram expiados na cruz, também a nossa cura foi lavrada na cruz. Então, alguém que foi perdoado não pode mais estar enfermo, porque assim como a cruz tratou do pecado, também tratou da enfermidade. Então, eu quero lidar com isso, responder a isso para você agora. Primeiro argumento contra esse pensamento: o nosso corpo é corruptível e ele necessariamente vai se degenerar até morrermos. Isso é um fato. O nosso homem exterior vai se debilitando, conforme Paulo ensinou em 2 Coríntios capítulo 4. Nós vamos envelhecendo. É absolutamente inevitável isso. O tempo vai esculpindo em nosso rosto algumas rugas indisfarçáveis. Os nossos joelhos ficam trôpegos, as nossas mãos descaídas, os nossos olhos embaçados, os nossos cabelos brancos. Não tem jeito, isso é natural, porque esse corpo é corruptível, esse corpo é mortal. Então, esse é um argumento claro de que nós não caminhamos para um corpo perene, físico. Este corpo está ordenado morrer, diz a Bíblia, né? Segundo ponto, Cristo morreu pelos nossos pecados, está claro nas Escrituras. João 29, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo, falando na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 3, diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, pelos nossos pecados. Terceiro, Cristo foi feito pecado e não doença. Está lá em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Não diz que ele foi feito doença por nós. Quarto lugar, Cristo perdoou os nossos pecados e não as nossas doenças. Está lá em 1 João 2:12. Então, esta associação absoluta, essa conexão necessária entre pecado e doença, como se na expiação, assim como os nossos pecados foram tratados, as nossas doenças também, e que, portanto, uma vez que nós estamos perdoados, deveríamos estar necessariamente curados, não é uma análise teológica, bíblica, saudável, interpretação correta, adequada. Quinto, Cristo deu-se a si mesmo pelos nossos pecados e não por nossas doenças, é o que Paulo ensina lá em Gálatas capítulo 1, versículos 3 e 4. Né? Então, ali na cruz foi tratado, do ponto de vista da expiação, os nossos pecados, não as nossas enfermidades, não as nossas doenças, porque do contrário, nós não poderíamos ficar doentes. E a Bíblia e a história comprovam que a doença, a fraqueza do corpo físico e, consequentemente, a morte é uma realidade inevitável, que atinge a todos, ricos e pobres, grandes e pequenos, doutores e analfabetos, cristãos e não cristãos. Sexto, a Bíblia diz que se uma pessoa é verdadeiramente salva, ela não pode perder a salvação. Se a cura física imediata está incluída na expiação, então não poderíamos ficar doentes nem morrer. Claro, porque assim como a expiação tem eficácia para resolver a questão do pecado, então, se as coisas estão atreladas, também não poderíamos ficar doentes nem morrer.
Do contrário, a expiação não foi eficaz. Se ela não foi eficaz quanto à cura, então não teria sido eficaz com respeito ao pecado. E isso traria uma distorção teológica, doutrinária, bíblica, seríssima e gravíssima. Sétimo, como verdadeiros crentes, somos assegurados da nossa salvação eterna, mas não da nossa saúde física permanente. Os santos de Deus adoecem e morrem. As pessoas cheias do Espírito Santo adoecem e morrem. Seus pecados foram perdoados, mas suas doenças e enfermidades sobrevieram sobre o seu corpo físico, surrando este corpo. Ao homem está ordenado morrer, uma só vez, diz a Escritura. Oitavo, se a cura imediata está incluída na expiação, e se ela aplica-se ao físico, aqueles que pedem pela fé a cura não são curados, devem também ter dúvidas quanto ao perdão de seus pecados e da sua salvação. É óbvio, se as pessoas estão atrelando uma coisa e outra, se elas não são curadas, então elas não podem ter garantia de que seus pecados foram perdoados, elas não podem ter alegria nem segurança da salvação, porque as pessoas estão juntando as duas coisas como se fosse uma coisa só. Nono lugar, se a cura do corpo está incluída na expiação, então, assim como a salvação é eterna, deveríamos ter corpos imortais. Vejam vocês que uma má exegese, uma ruim interpretação, desemboca em conclusões absolutamente desvairadas, insensatas, inconsequentes. Décimo lugar, tanto Eunuco como Filipe entenderam que Isaías 53 trata da questão do pecado e não da questão da enfermidade. De tal maneira que nós precisamos interpretar Isaías 53:4 e 1 de Pedro 2:24 à luz do seu contexto próximo, remoto e do todo da Escritura, para não chegarmos a conclusões equivocadas, Então, nós precisamos entender que a cura está incluída na expiação, mas não para o tempo presente, só no céu, as lágrimas serão estancadas, a dor não mais existirá, a morte não terá mais lugar, porque as primeiras coisas passaram. Então, dito isso, eu gostaria de pensar com você um outro aspecto, que são as causas das enfermidades. Primeiro, a primeira causa, óbvio, geral, inequívoca, é o pecado original. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado da morte. Então, toda doença, de certa forma, é fruto, é consequência, é resultado do pecado dos nossos pais, do pecado original. Segunda causa do pecado, pecado pessoal não confessado. Uma pessoa que comete um pecado, guarda esse pecado, esconde esse pecado, não confessa esse pecado, não abandona esse pecado, isso vai produzindo no coração angústias. E as angústias, ansiedade, temores, culpa, desespero, isso vai gerando enfermidade. Então, o que nós chamamos das chamadas doenças hamartiagênicas provocadas pelo pecado. É por isso que a Bíblia diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros para seres curados. É preciso espremer esse pus existencial, é preciso abrir o coração. É o que aconteceu com Davi. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia. Alaguei o meu leito com as minhas lágrimas. A mão de Deus pesava sobre ele, enquanto ele calava os seus pecados. Terceira causa de enfermidade é a ingerência de Satanás. A Bíblia faz referência, por exemplo, à doença de Jó, com permissão de Deus, obviamente, mas uma doença colocada por Satanás, feridas malignas da cabeça aos pés. A Bíblia fala de uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, andava encurvada, e Jesus não só a liberta, mas a cura também. Então, em quarto lugar, desobediência aos mandamentos de Deus. Quando você olha o livro de Levítico, sobretudo, que é um livro de medicina preventiva, aliás, o mais avançado manual de medicina profilática do 15º século a.C.,
Ele trata lá de leis cerimoniais, com respeito à questão da circuncisão, com respeito à questão da lepra, com respeito à questão da higiene, com respeito à questão de animais impuros, e tudo aquilo tinha a ver com o cuidado que Deus tem com a saúde, né? Com a saúde. Deus se importa com o nosso corpo, Deus se importa com o nosso bem-estar. Então, quando você desobedece parâmetros e princípios de Deus, você pode trazer para o seu corpo enfermidades. Quinto lugar, inobservância das leis naturais de Deus, de higiene, de cuidado com o corpo, de alimentação, com o sono. Então, você que às vezes fica ansioso demais e não lida com isso. Então, todos esses aspectos podem refletir na sua saúde física, isso pode ser fonte de enfermidade. Sexto lugar, problemas naturais, catástrofes, acidentes, terremotos, enchentes, epidemias, pandemias, haja vista a Covid-19 assolando o mundo com mais de 1 milhão de pessoas ceifadas, só no Brasil, mais de 150 mil pessoas ceifadas pela Covid-19. Então, também é fonte de problemas de saúde que traz enfermidades, né? Problemas naturais. As epidemias, né? Muitas delas, né? Já passamos por elas, varíola, dengue, agora a Covid-19. Em sétimo lugar, os vícios e a vida desregrada causam a enfermidade. O álcool, né? Um ladrão de cérebro. O cigarro, a nicotina, né, que atinge aí tanta gente, problemas cardíacos, problema de pressão alta, problema de câncer na garganta, né, no pulmão, né, drogas pesadas como cocaína, como crack e tantas outras que são terrivelmente nocivas à saúde física, psicológica, o sexo desregrado e irresponsável, né, as chamadas doenças sexualmente transmissíveis, a AIDS, a sífilis, a gonorreia, a blenorragia e tantas outras enfermidades sexuais transmitidas sexualmente, que ceifaram tantas vidas no passado e que ainda atingem tantas pessoas no presente. Mas nós temos ainda a questão da disciplina de Deus. A disciplina de Deus. Muitas vezes Deus trouxe enfermidades como disciplina ao seu povo que o desobedece. É só dar uma lidinha lá em Deuteronômio capítulo 28. Mas finalmente, trabalhando essas causas, para manifestar a glória de Deus, como está lá em João 9, quando os discípulos viram aquele homem cego de nascença, perguntaram: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais, ele nasceu cego para que nele se manifeste a glória de Deus. Ou no caso de Lázaro, em João capítulo 11, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então o Senhor tinha um plano ali de ressuscitar o próprio Lázaro. Pois bem, vamos dar uma olhadinha agora nas enfermidades psicossomáticas e nas chamadas enfermidades ramartiagênicas, provocadas pelo pecado. Então, vamos olhar primeiramente a origem da medicina psicossomática. Esse termo foi cunhado em 1818. Essa medicina vê o homem como uma unidade que sente e sofre de maneira global. Então, os nossos problemas emocionais, ansiedade, os nossos transtornos, os nossos temores, as nossas angústias, né, a própria depressão, tudo isso vai produzindo no nosso corpo reações e isso gera muitas enfermidades. O que a Bíblia ensina sobre esse assunto? Por exemplo, Provérbios 12, 25 diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade abate a pessoa fisicamente. Provérbios 15, 13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Tristeza do coração, abatido, semblante caído, tristeza profunda, leva a pessoa para baixo. Não só emocionalmente, mas também fisicamente. Provérbios 17, 22 diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Veja você a conexão entre a emoção e o corpo físico. As coisas estão conectadas, né? Se o coração está alegre, isso é um remédio para o corpo, um remédio. Mas se o espírito está abatido, isso traz também uma secura nos ossos.
Provérbios 18, 14 diz assim: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Quando a pessoa está doente, ela tem ânimo, ela tem coragem, ela tem otimismo, ela luta bravamente para sobreviver, ela enfrenta a enfermidade com outra perspectiva. Mas se a pessoa, ao ficar enferma, se rende, se entrega, se capitula, desanimada, abatida, sem ânimo, sem força, sem fé, ela se entrega, aí a possibilidade dessa pessoa naufragar por esta enfermidade é muito grande. Bom, então são as questões que nós chamamos de doenças psicossomáticas. A Organização Mundial de Saúde diz que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais estão com problemas chamados psicossomáticos, que vão desembocar nos mais variados tipos de doenças e enfermidades. Deixa eu falar um pouquinho agora sobre as chamadas doenças hamartiagênicas. São as doenças produzidas por algum pecado não tratado, não confessado, não abandonado. Este coração não passou pelo arrependimento e muitas vezes essa situação de culpa, de angústia, isso provoca doenças físicas, não só espirituais, emocionais, mas físicas. Exemplo disso, 1 Coríntios 11:30, Paulo diz assim: eis a razão porque há entre vós fracos e doentes, muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Paulo está falando da divisão na igreja de Corinto, do problema sério que acontecia na chamada festa do amor, que precedia a celebração da ceia, onde havia pessoas que comiam demais, outras que passavam fome, e aqueles irmãos estavam com as relações estremecidas, e essa situação levou à disciplina de Deus, e muita gente morreu precocemente em virtude desses pecados que redundaram, que reverberaram em doenças chamadas hamartiagênicas. Segundo exemplo, Tiago 5,16, está escrito assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Tem enfermidade que a causa dela é algum pecado não tratado, sobretudo, por exemplo, uma pessoa que tem mágoa da outra, né? Tem mágoa, nutre ódio, rancor, ranço, e aí não tem remédio, não tem injeção, não tem cirurgia que dê conta disso, que erradique esta dor, essa mágoa, essa revolta, essa amargura, esse ressentimento. Então é necessário que haja confissão, que se arrependa, que se bote para fora, que se confesse esse pecado, para que haja cura, para que haja restauração. É isso que Tiago está dizendo. Salmo 32, versículos 3 e 4, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Em outras palavras, Davi está fazendo uma conexão estreita entre a sua condição de um homem que comete um adultério, tenta esconder o seu pecado, porque a mulher engravida, e ele tenta trazer o marido, que estava na guerra, para que o marido coabite com a esposa, e assim ninguém suspeitaria da gravidez dela, mas o marido recusou sair para casa, porque os seus pares estavam na guerra, e Davi manda matar esse homem, Davi casa com a viúva, e ele calou esse pecado, ele não contou para ninguém, e diz a Bíblia que isso foi adoecendo esse homem, foi murchando esse homem por dentro, foi secando os seus ossos. Isso nós chamamos de doenças hamartiagênicas. Um outro exemplo disso é o Salmo 38, versos 3, 7, 8 e 10. Deixa eu falar para você, olha o que ele escreve: não há parte sã na minha carne, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Veja que ele conecta aí esse pecado, é a mesma situação do Salmo 32, 51. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne, estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do meu desassossego, bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Então toda essa descrição de Davi, no Salmo 38, 32 e 51, retratam os chamados pecados hamartiagênicos. Nem toda doença é resultado de um pecado específico, mas há algumas doenças que são. Nós temos que ter discernimento e clareza para entender uma coisa e outra. Muito bem, é conhecido esse termo, mente
transtornada, corpo doente. A paz não vem em comprimidos, não vem em frascos, não se compra na farmácia, não se recebe numa receita de um médico. Então, quando a mente está transtornada, ela desemboca em distúrbios no sistema digestivo, no sistema circulatório, no sistema nervoso. O problema não é fundamentalmente sua comida, mas a preocupação que devora você. Por exemplo, o alto preço da vingança. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa, adoece. No momento em que começo a odiar um homem, torno-me escravo. Aquela pessoa domina você, controla você, mantém você no cabresto. Você chega em casa cansado, para tirar uma soneca, a pessoa se deita do seu lado e vira seu pesadelo. Você se assenta à mesa para tomar uma refeição, a pessoa se assenta com você, tira o seu apetite. Você sai de férias com a família, a pessoa pega carona com você, estraga as suas férias. Ela está lá dentro da sua mente, dentro das suas emoções, e ela controla você. Enquanto você não espremer esse pus, enquanto você não tomar a decisão de perdoar, de tirar essa mágoa, essa farpa envenenada, essa flecha envenenada do seu coração, você não tem paz. Não tendo paz, não tem saúde emocional. Não tendo saúde emocional, não tem saúde física. Mas uma outra coisa que é muito importante entender, e já falamos um pouco, é a questão da vida desregrada. Corpo doente, né? Vícios produzem doenças. O álcool, né? Responsável por 50% dos acidentes. Há doenças coronária e câncer em cada maço de cigarro. Cegueira, consequência do gonorreia. Várias doenças físicas e mentais, resultado da sífilis. É claro que com a invenção da penicilina em 1940, essas doenças recuaram, né? Mas isso não aconteceu em todos os países do mundo. As doenças sexualmente transmissíveis destroem ainda hoje milhões de pessoas em todo o mundo. A AIDS é uma prova disso, né? Embora hoje bem contornada a situação, mas não totalmente resolvido. Então, eu gostaria agora de olhar com você um outro ângulo desse assunto tão relevante que é enfermidades e cura na perspectiva das Escrituras. Vamos olhar agora os propósitos da enfermidade. Quais são os propósitos da enfermidade? Primeiro, a enfermidade em si é um mal. Claro, é um mal. Ninguém vai dizer que a enfermidade é uma bênção. Ninguém vai para o médico e descobre que está com a doença e sai de lá pulando de alegria, dando glória a Deus porque eu estou doente. Ela é um mal em si mesmo. Agora, Deus, na sua bondade e soberania, pode transformar aquilo que é um mal em si num bem para a nossa vida, para cumprir os seus propósitos soberanos, né? É o que está escrito em João 9. Ele nasceu cego para que nele se manifeste a glória de Deus. Esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Deus cerrou a madre de Ana, conforme 1 Samuel 1, 5 e 6, para que aquela mulher buscasse a Deus com mais intensidade, porque Deus estava preparando aquela mulher para ser a mãe do homem mais importante daquela geração, o profeta Samuel. Ou como você pode entender em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na verdade, C.S. Lewis disse que na doença, Deus não só sussurra, Deus grita conosco. É impossível deixar de ouvir a sua voz. Outra coisa importante é que a doença ajuda o homem a pensar na morte. Às vezes o luxo, o conforto, as regalias, os banquetes, as festas, o glamour, a riqueza, os atrativos deste mundo, a fascinação da riqueza, tudo isso pode levar você a viver uma vida muito artificial e a não pensar na finitude da vida terrena, na inevitabilidade da morte, da necessidade do preparo
Como Deus disse por meio do profeta Isaías ao rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Mas a doença faz com que os homens pensem seriamente sobre Deus, sobre a sua alma e sobre a eternidade. O que adianta um homem ter muito dinheiro, ser muito culto, ser muito famoso, ter muito poder, em cima de uma cama, quando o dinheiro não pode mais comprar a sua saúde, quando a ciência não pode mais resolver o seu problema, quando os médicos mais ilustrados chegam ao fim da linha e dizem: acabou a esperança. Quando os amigos só podem ficar perto, mas não podem atravessar o val da morte com eles. Então a enfermidade tem o poder de fragilizar o homem, ou melhor, revelar a ele a sua fraqueza, a necessidade que ele tem de pensar na sua alma, no seu comparecimento perante o tribunal de Cristo para dar conta da sua vida. A enfermidade tem essa capacidade de lidar com o homem, mostrando a ele que ele não é autossuficiente e que há necessidades que ele tem que o dinheiro não pode comprar, que os amigos não podem oferecer, que a sua posição não pode lhe dar. Então tem esta finalidade tão importante. Mas mais do que isso, em quinto lugar, a doença ajuda a amolecer o coração dos homens e lhes ensina sabedoria. Quantos corações duros que diante de um leito de enfermidade foram quebrantados, reconhecer a sua necessidade. John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo, ficou doente, e aquele homem que tinha tanto dinheiro, podia morar no lugar mais luxuoso e fazer as viagens mais fantásticas e comer nos restaurantes mais caros e saborear os pratos mais deliciosos, chegou a um ponto que só podia comer uma bolacha de água e sal por dia. E é nessa conjuntura da enfermidade que ele aprendeu as lições mais importantes da vida. E resolve abrir mão de tantas riquezas para ajudar pessoas, para investir em pesquisas, para distribuir sua fortuna e sua riqueza em causas humanistas e importantes para salvar e socorrer pessoas. E ele foi curado, e ele viveu longos anos. Mas foi necessário que aquilo acontecesse na vida dele para que ele acordasse. Às vezes o coração mais endurecido é amolecido pela enfermidade. A enfermidade nivela todos nós, porque a morte é a equação da igualdade, o sinal da igualdade na equação da vida. Então a enfermidade tem esse propósito. Mas é muito importante entender que a doença ajuda a testar a autenticidade da religião de uma pessoa. Os piedosos, aqueles que têm sua fé plantada no solo fértil e sólido da graça de Deus, eles, quando enfrentam a enfermidade, enfrentam com serenidade, porque embora almejem viver porque a vida é um dom de Deus, eles não têm medo da morte, eles não ficam apavorados diante da morte. Como Dwight Lyman Moody, na hora que ele estava morrendo, ele disse: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. Ou como o Dr. Lloyd Jones, o pastor mais influente do século XX, tomado por um câncer, ele que era médico, e um médico muito reconhecido na Inglaterra, foi médico da família real, chegou ao ponto de disse para os seus familiares e para a sua igreja, que o amava tanto: não orem mais por minha cura, não me detenham da glória. Aquilo que o apóstolo Paulo disse: já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Não tem medo, não tem pavor, não tem desespero, tem segurança, tem firmeza, tem convicção. Agora, é óbvio que nem todos são beneficiados com a enfermidade.
o mesmo sol que amolece a cera e endurece o barro. Há uns que, ao lidarem com a enfermidade, se quebrantam, se humilham. Há outros que, lidando com a enfermidade, se revoltam, se rebelam e erguem os punhos contra Deus, rebelados contra Deus, mais endurecidos ainda. E eu posso lhe garantir que tem um ditado popular muito famoso e muito conhecido no Brasil: quem não vem por amor, vem pela dor. Isso não é totalmente verdade, porque não é propriamente a dor ou o sofrimento ou a enfermidade que quebranta, o que quebranta é a graça de Deus. Se a graça de Deus não operar em nós, o sofrimento, a dor, a enfermidade pode nos endurecer mais do que nos quebrantar. É a graça de Deus, tudo provém de Deus, é Ele que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Muito bem, eu gostaria só de fechar este assunto, tratando da medicina humana e da medicina de Deus. Então, é muito importante entender que no passado Deus curou, no presente Deus cura e no futuro Deus há de curar, porque é prerrogativa dEle. Está lá no Salmo 103, é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades. Às vezes Deus sara sem os meios, às vezes Deus sara com os meios, às vezes Deus salva apesar dos meios. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo, por exemplo, Deus curando Sara, Deus curando Rebeca, Deus curando Raquel, Deus curando Ana, essas 4 mulheres da esterilidade, Deus curando Ezequias de uma úlcera, que a medicina não sabia mais o que fazer, Deus curando Naamã de uma doença incurável da época, que era a lepra. Jesus curou muitas pessoas usando vários métodos. Jesus tocou, Jesus falou, Jesus usou, cuspiu no chão e fez lodo, Jesus ungiu com óleo e com saliva, com lodo e com saliva. Então, os apóstolos também curaram enfermos, né? Como Pedro, aquele paralítico, lá da porta de Formosa, Paulo, aquele coxo em Listra. Mas também é verdade que Deus nem sempre curou, nem sempre curou, né? Isso é importante dizer, para que não haja essa ideia de que a cura é a granel, é para todo mundo, e é sempre, e em qualquer circunstância, em qualquer lugar, para qualquer pessoa, que necessariamente todos vão ser curados. Não temos promessa disso, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nem na história da igreja. Exemplo de pessoas que ficaram enfermas: Eliseu, Timóteo, Trófimo, Epafrodito, o próprio apóstolo Paulo. Agora, tem hora que Deus cura, mas usa os meios. Essa é a forma natural, talvez diríamos hoje. Por exemplo, Deus mandou o profeta Isaías à casa do rei Ezequias, para dizer: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. E ele orou, e ele chorou, e Deus ouviu, e Deus viu as suas lágrimas, e Deus mandou de volta o profeta Isaías dizer: Deus ouviu a sua oração, viu as suas lágrimas, e Deus vai te dar mais 15 anos de vida, vai curar você. Mas você vai colocar uma pasta de figo nesta úlcera. Ou seja, Deus cura através dos recursos da medicina. Tem gente que diz: não, se você procura um médico, você não crê em Deus. Se você toma remédio, você não está confiando em Deus. Não é verdade isso, não é verdade isso. Toda ciência é ciência de Deus, todo o conhecimento é dado por Deus. São recursos que Deus, o próprio Paulo andava com um médico, Lucas, a tiracolo. Então, aqueles que acham que se você vai ao médico, se você toma remédio, você está em pecado, ou você não crê, você não tem esperança, você está duvidando do poder de Deus, bobagem. Deus cura sem os meios, Deus cura através dos meios, Deus cura apesar dos meios. Então, é necessário você ir ao médico, sim. Você deve não confiar nos médicos, como aconteceu com o rei Uzias, mas confiar que Deus é quem sara, e Ele usa os recursos da medicina para trazer cura para o seu corpo, né? Então, a medicina não age à parte de Deus, mas como instrumento de Deus. Entre a morte e a vida existe uma pedra que precisa ser removida, e Jesus manda que os homens removam essa pedra. Então, é por isso que nós colocamos os nossos filhos numa faculdade para estudar medicina. É por isso que nós temos médicos como membros das nossas igrejas.
É por isso que nós temos tantas pessoas que lidam na área da saúde e eles são instrumentos nas mãos de Deus. Não à parte de Deus, mas nas mãos de Deus. Bom, eu quero concluir dizendo que nós não podemos bandear nem para um extremo, nem para o outro extremo. Nem dizer que Deus não cura mais, nem dizer que Deus cura a todos sem exceção. Não. Deus cura quando quer, onde quer, a quem quer, para o louvor da sua glória. É importante também dizer que o fato de Deus curar um e não curar outro, não significa que Deus ama mais a este do que aquele. Isso faz parte da economia de Deus, da soberania de Deus. Cabe me submeter a este plano eterno de Deus. Não podemos fazer promessas mentirosas às pessoas. Se você for crente, você não vai ficar doente. Se você for crente, você tem que orar e determinar a sua cura. Se você for crente, você não pode orar, seja feita a tua vontade. Se você for crente, então Jesus levou as suas enfermidades, como levou os seus pecados, então você não pode aceitar a enfermidade, porque a enfermidade é do diabo e você não é, você é de Deus. Não entre por esse caminho, porque isso vai gerar frustração, decepção, angústia na sua alma. Entenda uma coisa, Deus é soberano, Ele está no controle, Ele é Deus, Ele tem as rédeas do universo e da sua vida em suas mãos. Ore a Deus, busque os recursos da medicina. Deus é poderoso para curar, com os meios, sem os meios e apesar dos meios. É importante você entender que seu corpo, sua alma, são importantes para Deus. A redenção atinge o nosso ser integral, mas a nossa cura completa dar-se-á não aqui, mas no corpo da ressurreição, quando então não haverá nem lágrimas, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas já terão passado. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, e eu espero que estas duas palestras sobre esse tema, enfermidades e cura, à luz das Escrituras, tenham ajudado você no entendimento deste importante assunto. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida. Com apenas 3 meses de existência, a IPP-TV já tem feito a diferença. A única emissora do país com teologia reformada 24 horas no ar cresceu tanto que foi preciso procurar um novo local para acompanhar esses avanços. Um novo prédio foi comprado para a ampliação dos estúdios e criação do Centro de Aconselhamento Bíblico da IPP. Será nesse lugar que novas emoções chegarão até você através do nosso conteúdo. Continuaremos falando sobre teologia, educação, valores familiares, saúde, esporte, cultura, boa música, lazer, além de muita informação sobre os principais acontecimentos da IPP. Tudo isso é feito por uma equipe que trabalha com muita criatividade para mostrar o lado simples e belo da vida. Espalhamos essa mensagem de amor para os mais de 600 mil inscritos no nosso canal do YouTube, que reúne mais de 60 milhões de visualizações, distribuídos pelo nosso acervo de mais de 2.700 vídeos que alcançam não apenas o Brasil, mas outros países também. E você pode continuar fazendo parte disso. Para este novo desafio, temos a missão de captar R$250 mil para manutenção, aquisição e montagem do novo espaço. Além do administrativo, centro de aconselhamento e salas pastorais, precisamos realizar a montagem da nova Rádio Pinheiros, salas de redação, edição e transmissão e 4 novos estúdios para a IPP-TV. O objetivo da IPP-TV é ser uma televisão missionária e é por isso que diariamente oferecemos este presente para o público. Uma programação diversificada com conteúdo cristão de qualidade. Invista em missões. Invista na IPP-TV, a sua TV missionária. Utilizando o audiovisual, vamos evangelizar as nações.